és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão Tu dás, paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Queridos irmãos da Igreja Batista Central de Campinas e amigos que nos acompanham nesse culto de oração, Deus abençoe a sua vida. Nessas 2 quintas-feiras nós temos feito uma conversa, um bate-papo com você sobre a pessoa do nosso Deus. Na última semana falamos sobre Deus como nosso pastor,
sobre o Deus fiel que cuida de nós, e hoje eu quero falar com você um pouco sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus são inúmeras, nós temos mais de 7.000 promessas de Deus na palavra de Deus, na Bíblia. Eu quero falar apenas de algumas promessas de Deus para o seu povo, que estão no livro do profeta Isaías, e é apenas a segunda parte do livro do profeta Isaías, ou seja, de 40 a 66. O livro do profeta Isaías, ele é uma Bíblia em miniatura. O próprio nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Nós temos no livro de Isaías 66 capítulos, assim como temos na Bíblia. Muitos estudiosos dizem que o livro do profeta Isaías é como a Bíblia em miniatura, o Evangelho do Antigo Testamento. Que o livro do profeta Isaías há muitas mensagens de redenção, de salvação, de promessas maravilhosas do nosso Deus. Então são promessas grandiosas de um Deus que é soberano. Quando alguém faz uma promessa, ele precisa de duas coisas para que essa promessa seja cumprida. Em primeiro lugar, é preciso que nós analisemos o caráter dessa pessoa que fez a promessa. Realmente é uma pessoa confiável? Pense na pessoa de Deus. Deus é uma pessoa confiável? Absolutamente. Segundo lugar, nós precisamos verificar a capacidade dessa pessoa de cumprir a sua promessa. Ele tem condições de cumprir aquilo que ele prometeu? Quando nós pensamos em Deus, ele é totalmente soberano, todo-poderoso. Então o seu caráter é um caráter santo, ele cumpre aquilo que ele promete, e ele também é um Deus soberano, todo-poderoso, ele tem condições de cumprir aquilo que ele promete. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, como está escrito em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus, ele é fiel. Deus promete na sua palavra e ele cumpre. Todas as promessas de Deus se cumprirão. Muitas já se cumpriram em Cristo, outras ainda irão se cumprir. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos apegar com toda firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 22 e 23. Aquele que prometeu é fiel. Então esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, mesmo em meio a tribulações, a dificuldades, problemas, pandemia, sofrimento, como é o nosso caso, aflições, nós podemos confiar plenamente na sua promessa, nas suas promessas, porque ele é fiel. Então Deus é fiel às suas promessas, porque o seu caráter é santo e imutável. O próprio Deus diz, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos. Deus chama o seu povo para confiar nele. A Bíblia tem esse chamado de confiança, de arrependimento, de nós nos voltarmos para ele. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você que esse Deus que faz promessas, que promete na sua palavra, ele é um Deus santo. Isaías teve essa experiência no capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E naquele momento Isaías teve aquela visão maravilhosa de Deus, e os anjos estavam em volta, serafins estavam em volta do trono ali, naquela visão que Isaías teve, e os anjos, os serafins, gritavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Naquele momento Isaías ficou tão aterrorizado que ele disse, ai de mim, estou perdido. Ele achou que iria morrer diante da glória, da majestade, da santidade de Deus. E naquele momento ele foi perdoado pela graça de Deus, e ele se prontificou a servir o Senhor. Isaías capítulo 6, ele diz, então, disse o Senhor, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E após ser perdoado, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gosto de Isaías capítulo 12, quando o profeta diz assim, orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação.
e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, de 1 a 3. Como é bom nós podermos confiar plenamente, descansar no poder de Deus. Este Deus que é a nossa salvação, a nossa redenção. Isaías 23, versos 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. E aí vem a exortação para todos nós: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Imagine você, Deus é comparado como uma rocha, como o Monte Everest, como uma rocha que não se abala, não é uma rocha que é imutável. O nosso Deus é uma rocha eterna. O nosso Deus é um pastor amoroso. A Bíblia diz que, como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no seu colo. Aquelas que amamentam, ele as guiará mansamente. Isaías 40, versículo 10. Deus é o nosso grande sustentador. A Bíblia diz que ele fortalece ao cansado, ele multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços de exaustos cairão, mas os que esperam no Senhor, que colocam, que depositam a sua confiança no Senhor, renovarão as suas forças, correrão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez seja o seu caso, você está exausto, aflito, preocupado, ansioso, com medo de tudo que nós estamos passando, mas Deus nos chama nesta noite a confiarmos plenamente no seu poder e na sua graça. Deus é o nosso bondoso Pai. Isaías 41, versículos 10 e versículo 13. O texto diz assim: Por isso não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, ou com a minha mão vitoriosa. E o verso 13, provavelmente você conhece, diz assim: Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então, Isaías 41, 10 e 41, 13. Quando nós olhamos para Isaías 43, nós podemos observar que Deus é o único que pode nos salvar. O texto diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu realizei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão, pois agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, versos de 11 a 13. Deus, ele tem poder para nos perdoar completamente. Deus nos perdoa completamente dos nossos pecados. O texto diz assim: Sou eu mesmo que apago as suas transgressões, por amor de mim, e não mais me lembro dos seus pecados. Isaías 43, 25. E no verso 44, aliás, no capítulo 44, versículo 22, ele diz assim: Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu sou o Senhor, eu te resgatei. Nós podemos observar aqui, nessa segunda parte do livro do profeta Isaías, capítulos 40 a 66, Deus sempre agindo, chamando o seu povo com graça, com amor, com misericórdia, demonstrando a sua fidelidade. O texto diz, por exemplo, no capítulo 46, versos 3 e 4, Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que os levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando vocês tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e eu os salvarei. Você percebe que os verbos estão todos na primeira pessoa. É Deus quem salva, é Deus quem resgata, é Deus quem sustenta, é Deus quem nos livra, é Deus quem nos protege. Isaías 48, 9 a 11 diz assim: Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira,
Por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja que apesar da infidelidade dos pecados do povo, Deus está sempre chamando o povo para o arrependimento. O texto diz assim: pois eu provei você, eu refinei você, embora não como prata, eu a provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo é que eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a outro. Então, o texto de Isaías 48, versos de 9 a 11, Deus disse que o que estava em jogo ali, diante da inconstância e da infidelidade do povo, era a sua própria glória, a sua própria reputação, o seu próprio nome. Por isso que ele diz: por amor do meu nome, eu vou retardar a minha ira, eu vou agir com misericórdia para com esse povo, para com esta nação. Deus tem um amor incomparável e inigualável. Isaías 49, 15, o texto diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Isaías 53 é um dos textos mais lindos do profeta Isaías, porque ele fala sobre a promessa de que Deus enviaria Jesus Cristo, o servo sofredor, aquele que morreria na cruz por nós. O texto diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, que ele levou sobre si as nossas dores, que ele foi ferido, ele foi oprimido, de que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se desviou pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Ele foi como um cordeiro, foi levado ao matadouro, como uma ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Veja que texto tão interessante. Há 700 anos antes de Cristo, isso é descrito de uma forma tão vívida, como se o próprio Isaías estivesse ali diante da crucificação do Senhor Jesus. E isso se cumpriu plenamente na pessoa de Cristo. Deus nos satisfaz plenamente com a sua graça. Isaías mostra isso no capítulo 55, ele diz assim: todos vocês que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, nem condições para comprar, vinde, comei, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E aí ele faz uma pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Venham, diz o texto, venham a mim, comam daquilo que é bom e se deleitem com finos manjares. Deus chamando sempre o povo para o arrependimento. Como no capítulo 55, versos 6 e 7, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu mau caminho e o homem maligno os seus pensamentos e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, porque ele é generoso, ele é rico em perdoar. E já caminhando para o final, nós temos, por exemplo, Isaías 57, versículo 15, que Deus faz ali uma palavra tão interessante, mostrando que apesar dele ser um Deus tão majestoso, tão glorioso e santo e perfeito e justo, ele também habita com aquele que se arrepende dos seus pecados. O texto diz assim, Isaías 57, 15, pois assim diz o alto e o sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num alto e santo lugar, mas também habito com o contrito, com o humilde de espírito, para dar um novo ânimo ao espírito do humilde e alento ao coração do contrito. Deus está sempre nos chamando para o arrependimento. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas próprias vidas, com tudo que está em volta de nós, com tantas notícias, que nós perdemos de vista as promessas maravilhosas da palavra de Deus. O que você tem lido? O que você tem ouvido? Onde estão os seus olhos? Onde você tem colocado a sua esperança? Nas promessas de Deus ou em promessas humanas? Isaías 58, 11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente,
fartará a sua alma até em lugares áridos, ele fortificará os seus ossos, você será como um jardim regado, cujos mananciais nunca faltam, nunca faltam. Nós podemos concluir com Isaías 43, versos 3 e 4, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelas chamas, o fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Irmão, irmã, você que nos acompanha nesse momento, lembre-se, há promessas maravilhosas da palavra de Deus para mim e para você. Eu citei apenas algumas escritas no livro do profeta Isaías, na segunda parte do livro. Eu não citei nem as promessas do Novo Testamento, nem as promessas que são feitas para nós em Cristo, e eu poderia falar aqui a noite toda. Isaías 64, para a gente caminhar para o final, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Coloque a sua confiança, a sua fé no Senhor. Confie nele, como diz a palavra de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Apeguemo-nos com firmeza à esperança da fé que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus é fiel. Quão grande é o nosso Deus! É um Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Grande é a sua fidelidade. Graças a Deus pela sua palavra. Deus te abençoe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Neste momento nós vamos orar pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas autoridades, por todo esse momento que estamos passando, confiados no poder, na grandeza do nosso Deus, nas suas promessas maravilhosas. Eu convido você para me acompanhar nesse momento de oração. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, a tua palavra que é eterna e imutável. Na tua palavra estão, Pai, as tuas promessas. Deus que não é homem para mentir, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tu és o Deus eterno, o Deus que promete e cumpre, porque o teu caráter é um caráter santo, justo, imutável e perfeito. Neste momento, Pai, queremos te agradecer em primeiro lugar, porque as tuas promessas descritas na tua palavra nos alcançam e principalmente o Senhor nos alcançou com a salvação eterna na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor prometeu que todo aquele que crer seria salvo. E um dia depositamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo e fomos salvos, fomos transformados e regenerados. Obrigado porque temos a certeza da nossa salvação. Obrigado porque aquele que não poupou o seu único filho, antes o entregou por todos nós. E a tua palavra diz, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Obrigado porque temos essa esperança viva que alimenta nosso coração diariamente, de que o Senhor é um Deus bondoso, grandioso, glorioso, eterno, imutável, o Deus que não é homem para mentir. Obrigado porque a nossa fé está depositada no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio, nossa sustentação. Obrigado porque o Senhor prometeu que virá para nos buscar, Pai. Nós aguardamos e ansiamos essa promessa da volta de Cristo, quando todos nós estaremos com o Senhor. E nesse momento, de forma especial, queremos interceder também pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, irmãos que estão enfermos, pessoas que passam, Pai, por momentos difíceis, dificuldades financeiras, alguns que estão passando por desemprego. Pai, abençoa a cada um deles, supre as suas necessidades, usa o teu povo e a tua igreja para compartilhar das suas necessidades, ajudá-los, socorrê-los, e que o Senhor abençoe também, Pai, aqueles que tiveram alta de hospital, aqueles que estão nos seus lares, que passaram por cirurgias, que estão se recuperando, por aqueles, Pai, que estão felizes porque conseguiram emprego nessa última semana, e por aqueles que perderam também, Pai, entes queridos, pessoas que estão enlutadas, passando por momentos de provação, e o Senhor tem agraciado, abençoado e sustentado, Pai. Sabemos que são momentos difíceis, pedimos, Pai, pela nossa igreja, por cada membro, pelas crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, irmãos, idosos, a terceira idade da nossa igreja, por aqueles que estão, Pai, vivendo sozinhos, que estão isolados, que estão se sentindo, Pai, abatidos, tristes, ansiosos, deprimidos, que o Senhor possa consolar cada um deles pela Tua promessa de que o Senhor está conosco todos os dias, que o Senhor jamais nos desamparará. E a Tua palavra, Pai, diz que o Senhor, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar, aquele que prometeu que estaria conosco todos os momentos, e que a Tua graça é quem nos sustenta, e a Tua graça é melhor do que a vida. Suplicamos mais uma vez sobre a vida dos pastores, da liderança da nossa igreja, dos líderes de pequenos grupos, de cada departamento, de cada irmão, de cada irmã da nossa igreja, Pai. Que a Tua graça possa nos alcançar nesta noite, neste momento especial. Abençoe as nossas famílias, os casais da nossa igreja, que todos nós sejamos renovados e transformados pela confiança que nós depositamos diariamente no Senhor, confiados nas Tuas promessas eternas e imutáveis, no Teu caráter santo, perfeito, justo e bom. Que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um culto de oração, por todo esse momento que estivemos juntos. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. Deus possa continuar te sustentando. Continue conosco, acompanhando as nossas programações, nossos avisos e comunicados.
em nossas redes sociais. Espero você no domingo, às 9h30, na nossa escola bíblica, depois às 11h e também às 18 horas, nos nossos cultos que serão transmitidos pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço.